Estamos desejando uma excelente noite a todos os nossos amigos e internautas. Estamos iniciando mais uma programação do programa Despertar para o Saber em Cristo. Nós estamos em uma série especial que diz assim: é uma missão da Igreja Cristã, onde estamos apresentando alguns estudos que falam sobre orando pelas autoridades, todas as autoridades mundiais. É uma série especial nossa e toda terça-feira, toda quarta-feira nós estamos apresentando aqui a importância da igreja estar sempre apresentando suas intercessões, suas orações, visando aí todas as autoridades a nível mundial, seja elas quais for, todas elas apresentando todas as autoridades a Deus, para que Deus venha interceder e abençoar cada uma dessas pessoas que estão imbuídas aí no poder, que são autoridades hoje constituídas. A Bíblia diz que toda autoridade é constituída pelo Senhor, pelo nosso Deus. E o mundo clama pelas orações do justo. A pessoa que é justa, a pessoa que vive de oração, você sente, você ouve, você escuta e você sente o desejo, o clamor. É como se fosse um grito a nível mundial, clamando por orações. O mundo ele clama por orações constantes de todos nós justos. E nós vamos orar e vamos fazer a nossa oração, em seguida também a parte de uma, como se fosse uma devocional, uma explanação, e depois a gente entra com orações, as nossas orações. Hoje a gente vai orar e pedir a transformação na amplitude social referente às autoridades. A gente vai apresentar também as nossas orações referente à transformação política a nível das autoridades, a transformação também econômica a nível autoridades mundiais, transformações culturais referente a autoridades mundiais, transformações religiosas a nível mundial, política, social, econômica, cultural e religiosa a nível autoridade mundial, para que Deus venha tocar no coração dessas pessoas e conscientizar todas as autoridades a importância desses pontos social, política, econômica, cultural e a abertura da transformação religiosa no mundo. Aí iniciamos aí onde fala que o mundo clama pelas orações do justo. E para nós que vivemos na amplitude congregacional, na amplitude religiosa, amplitude cristã, e realmente a gente sente, o justo ele sente aonde o mundo ele clama pelas as nossas orações. E queremos desejar a todos vocês a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que essa graça maravilhosa, a paz maravilhosa do nosso Senhor, ela se estenda a todos vocês, começando pelo coração, a vida, na amplitude do lar e nesse mundo, todo mundo, a paz, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa oração diz assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
E quero desejar a você uma excelente noite, que você fique conosco agora para mais um estudo, mais uma série especial que fala que é uma missão da Igreja Cristã, orando pelas autoridades. Série nossa especial, onde visa beneficiar e trazer a importância tanto para nós cristãos na amplitude interna das nossas igrejas, como na amplitude também das autoridades, a conscientização de todas as autoridades que o coração de cada um deles são movidos, são guiados pelo nosso Deus, e que conscientização também de todas as nossas lideranças a nível mundial, os pastores, os líderes, as entidades, todas elas, as igrejas cristãs no mundo, a conscientização de tirar 5, 10 minutos e apresentar todas as autoridades sem, sem ideologia, sem, sem apresentar lado, vamos dizer assim, de amizade, laços laços partidários, mas independente de quaisquer vontade, de quaisquer coisa, apresentar todas as autoridades constituídas, todas as autoridades levantadas por Deus e interceder em oração, não relatando nome, não relatando pessoa, incluindo uma pessoa só, mas incluindo todas as pessoas de maneira no plural, todas as autoridades a nível mundial, e pedindo a Deus a intercessão, pedindo a súplica a Deus para lhe abençoar todas essas pessoas que estão imbuídas no cargo de autoridades mundiais, pedindo para ela saúde, pedindo proteção, pedindo para elas proteção também para as famílias, saúde para as famílias, pedindo autoridade também para que Deus dê autoridade, Deus dê poder para elas poder desenvolver os seus cargos, poder explanar suas vontades, aprovação dos seus projetos. E a gente inicia agora a nossa programação, o nosso programa, e diz assim: a oração é a liberação da vontade de Deus no coração de todas as autoridades mundiais. A Bíblia apresenta vários exemplos de pessoas que foram beneficiadas pela oração da igreja e da comunidade de fé. Então, nós estamos iniciando aí para você, irmão, para você, líder, para você ver a importância de quando você apresenta a sua igreja, apresenta o povo de Deus em alguns minutos de oração, orando pelas autoridades a nível mundial. Aí tem a oração de intercessão, que ela é feita sempre em favor de outras pessoas, pedindo por cura, pedindo por salvação, pedindo por libertação, pedindo transformações a nível mundial, local. E tem a oração de súplica também, por clamor de ajuda, providência, direção na vida das autoridades. E há muitos casos aí que as autoridades também estão precisando de oração e providência divina na questão da saúde, na questão fortalecimento da saúde, providências de direção, diretrizes para que eles venham elaborar seus projetos, aprovação dos projetos, pedindo também salvação. Sempre a igreja tem que estar sempre pedindo salvação para todas as pessoas que estão imbuídas no cargo de autoridades, pedindo para que Deus também fale ao seu coração, para que Deus também faça com que essas pessoas venham reconhecer também o poder também de Deus na vida dela, no coração, a transformação do coração. Só quem pode fazer isso esse tipo de atender esse tipo de pedido, de petição, só oração.
é feita a Deus, só Deus é quem pode transformar o coração das pessoas. E a Bíblia enfatiza que a oração da comunidade, quando ela é feita na igreja, na instância de grupos, ela tem grande poder. E diz assim, a Bíblia diz que em Tiago, capítulo 5, 16, diz assim: a oração eficaz do justo pode muito. E isso mostra que a intercessão da igreja pode trazer cura, pode trazer libertação, pode trazer transformação em todos os aspectos da camada mundial. A Bíblia está repleta também de exemplos. A gente relatou aqui, tirou da Bíblia aqui, quando falamos em autoridade, a Bíblia mostra que a oração do rei Salomão. Salomão pediu sabedoria a Deus em sua oração e de imediato Deus atendeu, tornou ele um dos reis mais sábios da história da humanidade. A Bíblia não há outro mais sábio do que o rei Salomão na Bíblia. Outro ponto que diz, outra autoridade que foi beneficiada pelas orações, fala assim: a oração de Ezequias. O rei Ezequias orou pedindo a Deus cura. Deus acrescentou 15 anos a mais de vida para ele. E esses dois pontos de autoridade, o rei Salomão e o rei Ezequias, que confiaram e nas suas intercessões, nos seus pedidos, nas suas orações a Deus, e Deus prontamente, de imediato, lhe atendeu a sua oração. Deus sempre responde às orações, mesmo em circunstâncias difíceis, como está escrito em alguns casos da Bíblia, como mostra aí acima, essas duas autoridades, onde Deus ouviu e respondeu às orações prontamente, mostrando que ele sempre está atento às súplicas sinceras do justo. A gente começou a nossa programação falando assim, sobre o mundo clama pelas orações do justo. A gente colocou essa observação aqui, eu estava lendo a Bíblia e grifei aqui no meu resumo aqui, onde o mundo clama pelas orações do justo. E hoje a pessoa que ela vive intensamente no mundo da amplitude religiosa, na amplitude congregacional, uma pessoa que vive só de oração, isso aqui é prontamente, isso aqui é verdade. As pessoas justas, as pessoas que vivem de oração, as pessoas que têm um coração voltado para Deus, nos dias atuais, hoje, nos dias atuais, no século XXI, nós sentimos no fundo do nosso coração o clamor, o pedido de clamor a nível mundial, onde milhares de pessoas estão clamando, de autoridades estão clamando, e estão mentalmente se comunicando com Deus e pedindo algo a Deus. Muitas das vezes essas pessoas não são nem cristãos, mas elas carregam a fé no seu coração, e Deus prontamente ali, Deus atende também os seus pedidos também, e Deus coloca vamos dizer assim, esse clima de pedido, de clamor, para principalmente quem sente esse clima de clamor aí, de pedido, de oração, são os justos, as pessoas que vivem no interior das congregações, das igrejas, pessoas de oração que são justas, que têm um coração puro, voltado para Deus. E hoje a atuação de Deus na vida das pessoas, na nossa vida, principalmente quem sente é o quê? São os fiéis, os justos. Eles sentem o clamor, eles sentem essa maravilha, onde Deus também é como se fosse um chamado também. Deus fala assim para a pessoa, colocando desejo no coração da pessoa para a pessoa orar. E essa série especial onde fala orando pelas autoridades, pode ter certeza, meu irmão, é um clamor de Deus, é uma vontade de Deus que foi colocada no nosso coração, é uma série individual nossa, que foi estipulada e criada por Deus, aonde vê ao quê? Ao pedido de Deus ao nosso coração. E nós sentimos essa necessidade tão grande de orarmos por todas as autoridades a nível mundial.
clamarmos e apresentarmos todas as autoridades e sentimos esse pedido glorioso e grandioso a nível mundial, onde as pessoas estão. É como se fosse as pessoas estão pedindo para a igreja orar mais. Aí nossa missão é essa, é uma missão da igreja cristã, orando pelas autoridades. E a gente vai continuar o nosso estudo que diz assim: Deus sempre responde às orações, mesmo em circunstâncias difíceis, a gente já falou, mas eu vou repetir, como está escrito em alguns casos da Bíblia, onde Deus ouviu e respondeu às orações, mostrando que ele sempre está atento às súplicas sinceras do justo. Só a oração pode trazer grandes transformações em todas as camadas de uma sociedade a nível mundial. Aí a transformação social, e é importante da igreja estar sempre apresentando essas orações a nível mundial pelas autoridades, porque são elas que vão o quê? São as autoridades que vão fazer essas grandes transformações sociais, são os políticos, são as autoridades a nível mundial que são responsáveis pelas essas transformações, os presidentes, os vice-presidentes, os governadores, deputados, vereadores, autoridades, tanto da esfera referente a, a, as Forças Armadas, Exército, Marinha, Aeronáutica, e os cargos referente aos estados e municípios. Todas as autoridades, essas autoridades, elas são responsáveis por essas transformações na amplitude. Os empresários também, os proprietários, donos de empresas que concedem aí a questão social e econômica, melhor questão econômica para a sociedade, oferecendo que seus empregos. A oração ela tem esse impacto grandioso e glorioso. A transformação social também, aí a questão referente a pedir a Deus para Deus tocar no coração dessas autoridades para a questão transformações sociais, a quebra do paradigma das guerras mundial, parar com as guerras, parar com a fome, para mais política para os menos favorecidos, a classe de pobreza total, trazer mais projetos, trazer mais política, a transformação política, a paz na amplitude política, os políticos, os presidentes, vice-presidentes, e os empresários, e haver uma harmonia no meio dessas pessoas, no coração dessas pessoas, uma união na amplitude dessas pessoas, onde todos os presidentes a nível mundial, a política mundial venha a se unir, o fortalecimento também deles, da política mundial, das autoridades mundial, onde essas autoridades a nível de todos os países do mundo venham se fortalecer mundialmente, politicamente, venham ter união, venham ter harmonia, paz e projetar mais algo em favor da humanidade. E muitas das vezes a pessoa pensa que isso aí é impossível. Não, não é impossível não. Para Deus, para a oração ela tem poder de propiciar essa paz maravilhosa, que a paz venha reinar no mundo, e transformação econômica, abertura de mais empresas, mais trabalho para todas as populações mundiais. A nossa oração, a sua oração, a oração da igreja tem esse poder maravilhoso. Transformação cultural e investimento referente à cultura a nível mundial, transformar mais, capacitar e capacitar mais autoridades para a questão do investimento cultural mundial. Outra coisa, transformação religiosa, mais projetos que visam a liberdade religiosa no mundo, abertura dos projetos que visam aí abrir a, 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 a liberdade religiosa no mundo. Ainda tem muitos países no mundo hoje que a cultura religiosa é proibida, muitos
alguns, alguns paradigmas referentes à religião, à questão do evangelho é proibido. Aí ainda falta muito ainda referente a esses projetos. O mundo é grande, ainda falta muita coisa aí, muitos líderes, falta levantar muitos líderes com esses propósitos aí para reabrir essa sociedade para que vivam em uma paz na amplitude religiosa no mundo. Outra, a igreja tem que apresentar sempre suas orações às autoridades mundiais. A oração é a liberação da vontade de Deus no coração de todas as autoridades. A intercessão abre espaço para que Deus atue sobre o coração de todas as autoridades, da menor autoridade à maior autoridade existente no mundo. E a paz é a estabilidade para o povo e para o mundo. Quando a igreja ora, Deus pode conter guerras, injustiça, caos social. A Bíblia ensina que orar pelos líderes contribui para uma vida tranquila e pacífica, essencial para a propagação também do evangelho, da paz na amplitude religiosa e cristã. 3. Protegendo o espírito, proteção espiritual contra influências malignas, porque temos que apresentar sempre as nossas orações às autoridades para protegê-las, proteger todas as autoridades referente às influências malignas. A autoridade, ela é um alvo direto das trevas. A oração da igreja age como uma barreira espiritual que impede que as decisões sejam tomadas sob a influência maligna. Temos que sempre orar, apresentar todas as autoridades a Deus para livrar essas pessoas das entidades malignas, para que o maligno ele não venha governar, venha tomar decisões, e orar para que Deus sempre atue no coração dessas pessoas, colocando a vontade de Deus no coração dessas pessoas, para que as direções, os projetos sejam sempre guiados na questão da integridade e justiça de Deus para com o povo. E outro ponto que diz assim: transformação da esfera política e social e econômica mundial. Deus pode levantar autoridades de liderança, líderes, autoridade justa para abater o orgulho, mudar as leis injustas. E a oração pode tudo e pode mais. A oração é importante sempre na constância da igreja. Muitas transformações da história, ela foi procedida por movimento de orações intensos no passado. A oração, ela promoveu diversas transformações a nível de autoridades mundiais no passado e pode também no presente interceder e mudar a transformação de uma sociedade, de toda a sociedade sempre. Aí outro ponto que diz assim, crescimento e liberdade da igreja, onde já nós falamos aí, mas diz assim, a intercessão, as orações das igrejas, a oração dos irmãos nas igrejas cristãs pode garantir liberdade para pregar, reunir-se e evangelizar onde a igreja ora. Deus pode manter portas abertas mesmo no contexto difícil. Pensa aí, meu irmão, quando a igreja ora, mesmo em situação difícil, situação de caos, mas quando a igreja ora, ei, acontece o milagre, acontece a transformação ela se realiza quando a igreja ora. Diz assim, a igreja cumpre o seu papel profético sempre quando ora pela autoridade. A oração mostra que a igreja não é passiva. A igreja não é passiva, mas atua como embaixadora do reino de Deus e cooperando com ele no governo espiritual de todo o mundo a nível mundial. A igreja, ela ora e apresenta as autoridades nível mundial de maneira geral, sem especificar nome e sem
dá vez a uma só autoridade. A igreja, quando ela ora de maneira global, apresentando da menor autoridade à maior autoridade e pedindo a Deus sempre as bênçãos de Deus para a vida dessas pessoas, para Deus abençoar a saúde, para Deus dar proteção, para Deus dar direção, para Deus dar estabilidade para elas trabalhar, para Deus dar união, para Deus dar integração entre todas elas, independente de nome ou ideologia ou de projeto. Quando a igreja ora nesse sentido, o milagre acontece, a transformação acontece. E nós vamos fechar a nossa explanação com oração, onde nós pedimos e apresentamos a Deus hoje pela transformação social, pela transformação política, pela transformação econômica, pela transformação cultural e pela transformação religiosa. E diz assim: o mundo clama pelas orações do justo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, Senhor. Venha ao teu reino e faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoe-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Em nome do Senhor, obrigado. Obrigado por mais uma explanação maravilhosa. E a oração é a liberação da vontade de Deus no coração de todas as autoridades. A oração é a liberação da vontade de Deus no coração de todas as autoridades mundiais. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos os senhores e senhoras. Excelente noite. Concluímos o nosso estudo no dia de hoje.